Aleluia, Jesus. Essa talvez é uma das frases mais citadas das Escrituras, né? Muitos quadros, muita rede social fala muito sobre isso, mas também muitas vezes ela é mal entendida. E Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui é um texto onde Paulo estava preso. Podeis assentar, irmãos, para depois nós orarmos. Paulo, nesse texto, ele não estava dizendo que podemos conquistar todas as coisas, tudo aquilo que quisermos, nem que Deus é um combustível, né, para nossos sonhos egoístas. Ele aqui está escrevendo dentro de um presídio, ele estava preso, dentro de uma prisão, acorrentado, limitado, e mesmo assim afirma: posso todas as coisas. Como será isso? Uma pessoa presa, acorrentada, dizer posso todas as coisas. Nesse texto, ele está nos dizendo assim, que ele aprendeu um segredo. O segredo de viver contente, né? Mesmo em situação adversa, mesmo numa situação horrível que era a que ele estava vivendo naquele momento. Com muito ou pouco, ele também chega a falar isso, né? Com fartura ou com escassez, com liberdade ou com grilhões. O segredo era simples: profundo, Cristo é a sua força. Eu vou falar o que aconteceu comigo no enterro da minha filha, que vem muito dizer isso aqui, que eu vivi isso. No enterro da Paula, muita gente me abraçou. Muita gente me abraçava e dizia assim: Deus é a sua força, Deus é a sua força. Mas teve uma pessoa em especial, eu não sei dizer quem foi, de tantas pessoas que estavam ali. Ela chegou e falou assim para mim: Miriam, e foi a única voz que eu ouvi naquele momento: Miriam, Deus é a tua força. Deus é a tua força. E eu, naquele momento assim, eu fechei os olhos e a voz veio nitidamente do Espírito Santo: eu sou a sua força. Eu não sei explicar como foi o enterro da Paula, porque foi muito intensa a situação ali, mas eu me lembro do consolo que eu vivi naquele momento. Naquele momento, eu vi a Paula ali no caixão, eu vi muita gente, mas eu não conseguia me desesperar. Existia alguém dizendo para mim: eu sou a tua força. Naquele momento que o Espírito Santo, eu acredito que foi o Espírito Santo naquele momento que falou comigo: eu sou a tua força. Eu não sei de onde veio um poder de consolo. E eu falo para quem quer ouvir, que eu vivi o consolo de Deus naquele momento. A Paula foi enterrada, tudo, fui embora para casa, e o Espírito Santo está falando isso no meu coração, eu sou a tua força. Voltei a trabalhar 8 dias depois, e muita gente até questionava, falava assim: como que você consegue trabalhar desse jeito? Veio para cá tão tranquila, e Deus falando: eu sou a tua força. Então, é nos momentos mais difíceis que nós passamos, é que a gente vê essa presença. E foi assim com Paulo aqui, né? Ele entendeu que não há circunstâncias capazes de paralisar alguém que está em Cristo Jesus. Lá naquele velório, eu consegui louvar a Deus, eu consegui acalmar minhas netas, eu consegui ficar, não tomei um medicamento durante o período, o momento, não tomei nada. Mas eu estava em paz. Vivi a tranquilidade de saber que Deus é por mim. Então, quando Paulo fala aqui, né, que não importa a circunstância. Ele falou aqui, não importa a circunstância. Ele falou aqui, no versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim é comigo e com você hoje. Quando falamos de vir ao domingo na igreja, nós viemos aqui para agradecer, porque nós somos milagre, irmãos. Todos os dias nós vivemos um milagre, porque é uma oportunidade que nós temos. E foi assim com Paulo lá. Quando Cristo é, o centro das nossas vidas, até a escassez vira testemunho. Quantas pessoas já testemunharam, né? E hoje eu estou aqui testemunhando do momento mais terrível que uma mãe pode viver. Hoje eu estou aqui testemunhando. Então, assim, quando Deus é o centro, até o luto vira testemunho. Porque lá Deus me mostrou, lá Deus falou para mim: eu sou a tua força. Nós não somos nada. É Deus em nós que faz você ficar de pé no velório do seu filho ali. Foi Deus em mim que naquele momento esteve comigo, Então, todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, irmãos. Mas você tem que estar em Cristo Jesus. Talvez hoje seja um dia que você esteja vivendo alguma coisa difícil, emocional, financeiro e muito mais. Mas o que você precisa entender é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vamos ficar de pé? Aleluia. Quando você acha que não dá mais, que a sua vida financeira foi para o lixo, que a sua vida emocional também está um lixo, é a hora que Deus fala para nós: você pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Que você nesta noite tenha essa palavra para entender que nos momentos mais difíceis, você consegue sim ser grato. Deus nos leva a entender que Ele está conosco todo o nosso percurso. Em todos os momentos que você estiver, Deus está ali com você e Ele leva o que é necessário. Ele te conforta, Ele supre a sua necessidade, seja ela espiritual, física, financeira. Então nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus e agradecer por isso, por esta semana que o Deus te trouxe aqui, por esta semana que você conseguiu trabalhar, teve eficácia lá no seu trabalho, no seu local de trabalho, que a sua família está guardada no Senhor. Então é momento de agradecer. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença nós estamos aqui para Te agradecer, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas. Hoje o Senhor nos revelou aqui, ó Deus, que o Senhor é a nossa força, e eu creio na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor amado, e nós cremos nela, porque é o Espírito Santo que nos convence da verdade, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos aqui nesta noite a bênção do Senhor sobre nós. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, através do louvor, através da palavra que será ministrada aqui. Nós estamos te convidando, Espírito Santo, permaneça entre nós e nos leve a entender todas as coisas que aqui será feito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a oportunidade para o louvor. Amém? Amém. Se sente um pouquinho, meu irmão. Deus é bom. Eu ia falar, já terminou aí, irmã Miriam? Pode falar mais um pouquinho. Pode falar mais um pouquinho aqui sobre os testemunhos. A irmã Miriam, ela tem tanto testemunho na vida dela, que eu vou te falar. Acho que a gente devia ficar mais vezes aí ouvindo muito mais, para edificar a nossa fé. É ou não é, pastora Lourdes? Ela contando ali, né, sobre a filha dela, aí a gente lembra logo dos nossos próprios testemunhos, né, das nossas próprias experiências. E realmente, de fato, é fato, a gente não sabe de onde que vem essa força, mas essa força vem para a gente, em certos momentos, certas dificuldades. Eu me recordo
ali, quando o Senhor recolheu o Isaac, nosso filho, né? Ali eu andando pelo corredor ali do hospital e sorrindo para todo mundo que passava do meu lado, eu sorria e o Espírito Santo falou assim comigo: faz uma oração, Anderson, recebendo seu filho, e logo em seguida faz uma oração entregando para mim seu filho. E eu com aquela criança ali, né, nas mãos ali, olhando assim: Senhor, eu recebo meu filho no nome do Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, logo em seguida, e agora eu entrego ele no colo do Senhor, né? E é uma experiência só assim, não tem como só vivendo mesmo. Só quem vive, acho que consegue entender mais ou menos como é que é uma experiência assim dessa. E realmente o propósito de tudo está ali. Deus tem um propósito em tudo, né? E ele teve um propósito na vida do meu filho, assim como teve um propósito na vida da Paula, né? A irmã Miriam sabe, né, qual foi o propósito da vida dela aqui na terra. A missão dela, ela cumpriu. Foi o que o Senhor, foi tudo, nada foge do controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as situações, né? E eu só agradecia ao Senhor, agradecia a Ele. Só o que nós temos é isso, agradecimento ao Senhor, né? Desde sempre eu louvo e adoro o nome do Senhor, em qualquer situação. Antes de eu ter carro, eu era do mesmo jeito. Antes de eu morava a gente começou morando numa casa que tinha 2 cômodos só. Todo dia, teve alguns meses que eu até pedia para ver se dava para entregar um pouquinho do aluguel, um pouquinho depois, porque às vezes eu sofri umas alterações, e assim eu sempre louvei o nome do Senhor. Hoje eu tenho um pouco mais, continua o mesmo caráter, a mesma pessoa, diante de Deus. Vamos colocar de pé? Tudo quanto é situação, estou bem resolvido. Eu lembro do Bispo Ever, quando o Bispo Ever morava ali perto do Detran, né? Lembra? Quando você morava lá? Né? É o tipo de casa que o pessoal diz que quando entra um na casa, o outro tem que sair para poder caber todo mundo dentro, né, da casa. Ai, mas Deus é bom demais. Deus é bom. Entregue suas aflições, seus problemas. Entregue tudo aquilo que vem te atribulando, entregue a Ele. Entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, toda qualquer aflição que você tiver, entrega a Ele. Porque o Senhor tem que ser a sua alegria e a sua paz o tempo todo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Amém? És minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu rei. Te agradeço, Senhor, viverei para o teu louvor, como filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu rei. És minha vida, cante, vamos lá. Minha vida, minha alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver
posso viver o que canto, viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei para o teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Declara assim com todo o seu coração. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Repita isso, amém? Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Mais uma vez, vamos lá. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. É assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor. Viverei para o teu louvor como um filho, que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei, te agradeço, Senhor. Viverei para o teu louvor, como filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo minhas aflições, eu vejo só vejo a glória.
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. O meu coração dispara e o peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Celebre o amor dele. Oh! Hey! Me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, me ama, me ama. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto Ele me quer. Oh, Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Cante, oh. Oh, Ele me
Aleluia! Glória a Deus! Oh! Quero convidar a pastora Lourdes. Aleluia, glória a Deus. É a senhora que vai pregar hoje mesmo, né? Tem que ter, para ter a certeza logo, para não errar aqui de novo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual que alimenta o nosso espírito. Obrigado pela Tua palavra, pelo rema, que nos impacta e desce para o nosso coração e nos faz liberar palavras de fé, aleluia, que vão e produzem resultado, produzem retorno. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor. Pai Senhor Jesus, igreja. Podem sentar. O Anderson está liberado para pregar de novo. Amém. Vamos ler a palavra? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém? Vamos lá? Versículo 9 diz assim: a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Amém. Curva sua cabeça aí mesmo onde você está, porque nós viemos aqui adorar a Deus, né? Nós viemos adorar a Deus, e sempre que adoramos, sempre que nos reunimos, né? Nós nunca saímos de mãos vazias. Sempre que Jesus esteve com a sua igreja, com as pessoas, Ele nunca dispensou o vazio, e hoje não é diferente. A sua necessidade, você não veio por causa da sua necessidade, você veio para adorar. Então, curve sua cabeça com a sua família e vamos adorar a Deus. Pai, nós te adoramos mais uma vez. Nós estamos aqui, Pai, para adorar o Senhor, porque o Senhor disse que onde estiver 2 ou 3, o Senhor estaria conosco. Então, a tua presença aqui é notória. A presença do Senhor Espírito Santo é notória. A presença dos teus anjos, Senhor amado, esses que guardam a tua igreja, que guardam a nossa família, que prestam relatórios no céu, que chegam na hora do culto e levam a resposta, Senhor amado, de cada culto dado ao Senhor na terra, e fica registrado, Pai, cada palavra, cada comportamento da tua igreja, tudo é registrado porque o Senhor é organizado. E nós estamos aqui com a nossa família, nós estamos aqui com toda a nossa parentela, Pai. Nós estamos aqui com esta igreja cheia, trazemos as pessoas aqui, temos certeza que elas estão aqui, Papai querido, para adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. Recebemos a Tua palavra, Pai, assim como já foi orado, a Tua palavra porque nós precisamos, e o Senhor traz a Tua palavra por causa da igreja, o Senhor traz por causa das ovelhas, porque o Senhor sempre tem um alimento para nós, e nós recebemos nesta noite, no nome de Jesus, amém? Então nós lemos aqui Apocalipse, né, onde João, ele teve um encontro com Jesus. João foi o único discípulo que viu Jesus nos 3 estágios, né? Ele viu Jesus em carne,
viu Jesus ressuscitado, né? Porque depois Jesus apareceu, e viu Jesus glorificado. Aí nós olhamos assim, gente, que homem é esse? Aí eu me lembro quando eu era nova convertida, aí eu li o discípulo a quem Jesus amava. E eu fiquei, meu Deus, quem é o discípulo que Jesus amava? E comecei a ler os evangelhos todinho para descobrir, não achei nenhum versículo onde Jesus falava assim, você é o meu amado. Aí quando eu fui ler o livro de João, aí fala assim, né, o amado de Jesus. Então o próprio João se designou filho. Jesus não falou que João era filho, o amado. Jesus não falou, quem falou foi João. Então, o que eu tenho que ter consciência? De que eu sou filha. Não precisa alguém me dizer que eu sou filha, não precisa chegar, né, o Antônio Ângelo, chegar e falar assim, você é amada, porque eu conheço minha identidade. Eu sei minha identidade, eu sei que eu sou amada de Deus. Eu sei que ainda que eu passo pelo vale da sombra da morte, igual eu já passei com uma enfermidade, e eu sabia que não tinha ninguém ali comigo, mas eu estava. Isso eu estava na floresta amazônica. O meu filho construiu lá uma casa no meio da floresta mesmo, separado de vizinhos, e ele estava trabalhando e eu passando mal ali. Não tinha vizinhos, não tinha ninguém, só a natureza. E eu ali, Deus, né, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu estou pronta. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta, porque tudo é ganho. Eu estou aqui, o Senhor está comigo. E se eu partir, eu vou estar com o Senhor para sempre. Então, ali eu tinha certeza de que eu já ia partir, não é? Mas Deus ainda me trouxe aqui, ainda estou aqui, né? Assim, pelo tempo que Ele quiser. Mas eu tinha certeza que Jesus estava comigo. Eu tinha absoluta certeza. Então, a gente vê a ousadia de João, né? E eu queria, antes de entrar na mensagem, eu queria conversar com vocês, né? Sobre a vida de João. Será que João sempre foi essa pessoa tão centrada, tão submissa, tão na certeza de que era amado? Será que João era assim? Porque a gente vê, poxa, a vida de João, que legal, o discípulo amado, né? Foi o que cuidou de Maria, foi o que estava lá, o único que estava na hora da crucificação. Aí nós vamos dar uma olhada na vida de João, antes de nós entrarmos na palavra dita, né? Então, nós vamos ver aqui, deixa eu ler aqui, como é que foi o chamado de João? Né? Vamos ver como é que foi o chamado de João? Deixa eu ver aqui, onde que é o chamado. Vamos lá, nós estamos... Deixa Deus ministrar na nossa vida, né? Mateus, capítulo 4, versículo 21. Como é que foi o chamado desse homem? Primeiro, o que é chamado? O que é chamado? Chamado quer dizer capacitado para realizar algo. Chamado é capacitado para realizar algo. Então, ele já estava capacitado antes do ventre da mãe. Você e eu somos capacitados para fazer a obra. Então, se nós estamos aqui, aceitamos Jesus, Deus colocou algo na nossa mão, fomos capacitados. Então, chamado quer dizer capacitado. Enviado é para você executar. Então, ele foi chamado. Vamos ver aqui. Chamado, né? 4, 21, deixa eu ler aqui para nós, tá bom? Vamos lá, 21. Passando diante, está falando de Jesus, né? Ele já tinha chamado Pedro e o irmão, aí o versículo 21. E passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam em barcos em companhia de seu pai, consertando as redes, chamando-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então, ele chamou, eles estavam trabalhando. Historicamente, as pessoas dizem que João, todos os discípulos, eles tinham menos de 20 anos. E João, nesse chamado dele, né, que nós temos adolescentes, eles falam assim, supõe-se, né,
pelas leis judaicas, que João tinha de 15 a 17, a 18 anos, quando Jesus o chamou. Por quê? Porque na lei dos judeus, quem pagava imposto eram os adultos, acima de 20 anos. Antes, não. Então, como é que se deduz isso historicamente? Por causa que quando foram cobrar o imposto, não é? Jesus manda só Pedro. Então, só quem pagou o imposto foi Pedro e Jesus, porque já tinham maioridade. Então, supõe-se que todos os discípulos que foram chamados, além de Pedro, Pedro era o único que era de maioridade. Eles tinham na faixa de 15 a 17, 18 anos no máximo. Então, historicamente, supõe-se isso. Então, quando João foi chamado, e aqui nós vemos também a ordem que ele fala, né? Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, na lei, na ordem aí, ele está dizendo assim, que Tiago era mais velho do que João. Porque sempre a lei judaica, eles tratam assim, o mais velho sempre tem a priori, né? Então, João, Tiago e João, então era um filho. Então, a gente vê que João era bem novo, bem mais novo. Então, quando ele atendeu o chamado de Jesus, ele tinha essa idade. Então, nós não podemos achar que um adolescente, que um jovem, que uma criança não tem chamado, ele tem um chamado. Então, o que eu falo com os pais hoje não, eu estou falando isso de cadeira, eu estou falando porque eu já tenho os filhos adultos, para não calar a voz profética do seu filho. Porque não, o mundo em que nós estamos é um mundo difícil, mas sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Na época de João, não era fácil. O governo romano imperava. Era muito difícil a igreja surgir, crescer. Era bem mais difícil do que hoje. E hoje, onde seu filho está estudando, seu filho adolescente, sua criança, ele está sendo cuidado por Deus. Não interessa a escola, ele vai fazer a diferença porque ele é príncipe, ele é rei, ele é filho de rei. E aonde ele chegar, onde ele colocar a planta do pé dele, ele tem que dizer quem ele é. Então, como João disse, eu sou filho amado, né? Eu sou João, filho amado. Então, onde você pisar, planta no seu pé. Não escolha escola, não. É bom escolher, se a gente puder. Mas a escola que Deus enviou ao seu filho é uma escola onde ele vai demarcar o território em Cristo Jesus. Ele vai estar ali ministrando a palavra de Deus, o comportamento, o reino de Deus. Ele vai começar a reinar ali. Então, nós precisamos orientar os nossos filhos para isso. Não calar a voz profética. E nós vemos aqui que João, ele foi chamado na idade de criança. Deus tem uma promessa, não é? Em Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Então, se o seu filho diz que vai ser um jogador de futebol de excelência, amém. Se seu filho diz que vai ser um excelente médico, amém. Não cale a voz profética dessa criança, desse adolescente, desse jovem. O seu filho falar, concorde. Não cale a voz profética dessa criança. Então, você viu que ele deixou o pai e acompanhou Jesus. Aí nós vemos aqui mais alguma coisa sobre a vida de João. Vamos aqui para uma referência também. Marcos, capítulo 3, o versículo 17. Para nós vermos aqui o temperamento deste jovem. Porque eu achava que ele era muito manso, para mim, Pedro era o desesperado. Então, vemos aqui Marcos, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, Tiago, o filho de Zebedeu. Olha a ordem cronológica, né? Primeiro o mais velho. Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então, ele chamou os dois. Por quê? Porque eles eram ousados, eles eram atrevidos. Eles eram jovens que precisavam de um controle. Ele não era aquela criança, aquele adolescente calmo, não. Ele era bem... Jesus chama ele de filho do trovão, porque ele tinha ousadia. Só precisava ser disciplinado, orientado, não é? Então, o que ele faz aqui? João aproximou-se de Jesus. Era uma criança com temperamento forte,
mas pela graça, ele foi alcançado pela graça, e a graça foi moldando o caráter deste homem. Vamos ver ainda aqui, mais uma referência sobre a vida de João. Lucas 9, 54. Lucas 9, 54. Diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram. Deixa eu ler a partir do 51 para a gente entender a história, né? E aconteceu que se completaram os dias em que deviam eles ser assunto ao céu, manifestou no ambiente intrépido da relusão, indo para Jerusalém. Enviou mensagens que antecedessem, indo eles, entraram numa cidade de Samaria para lhes preparar pousada. Os discípulos entraram para preparar pousada para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ir para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Olha a cabeça dessas duas crianças. Inclusive, a mãe de Tiago e de João chegou para Jesus, eles eram tão ousados, eles eram tão profeta, a palavra deles era tão profética que eu acredito que eles falaram: mãe, conversa com Jesus, para quando ele for para o céu, Tiago, eu fico à direita e Tiago fica à esquerda. E a mãe de Jesus chegou para ele e falou: Senhor, quando tu entrar no teu reino, permita que meus dois filhos, um sente à direita, outro sente à esquerda. E ele disse: olha, isso aí não convém a mim, isso aí é outra coisa. Aí nós vemos aqui que aquele jovem, ele chega e fala assim para Jesus: Senhor, dê licença, nós vamos orar e pedir para mandar fogo e acabar com os samaritanos. E Jesus fala assim: gente, quem te ensinou isso? Fábio, quem te ensinou isso? Parece que eu estou vendo o apóstolo Baltazar, né? Falou: que é isso? Não é assim. Eu me lembro que assim, uns 20 anos ou 30 anos atrás, teve um problema sério aqui, e aí eu fiz igualzinho. Eu estou mostrando isso para vocês, para nós, porque para nós irmos entendendo a nossa caminhada espiritual, como é que é, não é? Eu era assim, bem afoita na minha criancice, na minha adolescência, piorei, né? Porque eu queria fazer coisas, não é? Eu queria que uma pessoa da cadeira de roda levantasse a força, não é? Porque eu queria, na adolescência. E graças a Deus que eu fui moldada, eu estou sendo moldada dia por dia. Então aconteceu que eu vim para cá e não concordava com uma coisa que aconteceu, e eu reuni um grupo de irmãos, fiz igual o João. Vamos lá com Baltazar, porque eu não concordo com essa situação. Essa pessoa está estragando a igreja, essa pessoa está contaminando. Aí fomos no escritório dele, chegamos lá assim, pessoas bem, né? Pastor, nós viemos falar com o senhor. Bom, meus filhos, sentem. É porque nós não aceitamos essa coisa. Eu era cabeça, tá, irmãos? Tá? O bispo Paulo fala assim: meu Deus, eu não tenho como duvidar de Jesus. Porque quem te viu, irmã Luz, quem era você? E é porque eu só tenho 1,49 m, né? E aí nós chegamos lá e desabafamos tudo, né? Ele falou: filhinhos, aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Aí voltou, todo fez igual Jesus, voltamos assim. Naquele dia eu aprendi uma lição. Então Jesus fala: que espírito é esse, João? Que espírito que você está aprendendo? Aí nós vemos a trajetória. Então dá para nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida. Como é que foi? Eu posso fazer da minha, não é? Eu posso fazer da minha e saber que realmente houve um processo na nossa vida. E nós estamos, todos nós, passando por um processo. Cada dia nós vamos amadurecendo mais. Aí nós vemos aqui a vida de João, alguma coisa, não é? E esse homem, esse discípulo, nós conhecemos a história, né, que ele foi o único que ficou ali na crucificação. E como era costume dos judeus, que o irmão mais velho tome conta da mãe ou do pai. Não é? Ele é responsável. Então, como Jesus morreu na cruz, né, e ressuscitou depois, ele precisava delegar, ele precisava cumprir a lei, ele precisava cumprir os mandamentos. Então, ele vira para João e fala assim: João, eis aí a tua mãe, cuida dela.
Né? Por isso, por causa de um costume judeu e porque ele era próximo de Jesus, ele era próximo. Então, ele se tornou muito próximo de Jesus, a ponto dele se intitular o discípulo amado. Mas não foi ele, não foi Jesus quem escolheu. A única pessoa que Jesus chamou de amigo na Bíblia foi quem? Lembram? Judas. Ele disse amigo, não é? Mas João não. Então, ele se intitulou, por isso eu preciso me intitular filha. E você precisa se intitular filha. E aí ele conta, depois da morte de Jesus, ele começou a pastorear lá em Éfeso. Ele começou a pastorear e não era fácil, gente. Hoje a gente vê, está difícil, tá não. Já foi bem mais difícil. Naquela época não era fácil. As pessoas eram crucificadas, o único discípulo que morreu de morte natural foi João. O resto tudo foi decapitado. E João continuou fazendo a obra, mas ele incomodava os imperadores romanos. Porque ele fazia parte ali, da parte de Roma, não é? Aquela área, Decápolis, todas aquelas cidades ali, aquelas 10 cidades, chama Decápolis. Então, inclusive, Éfeso não era uma das cidades de Decápolis, mas ele tinha igreja ali que ele comandava. E o que aconteceu? Então, ele incomodava os imperadores. Então, lá os imperadores, quando eles se sentiam deuses, a ponto de que, quando eles morriam, eles eram exaltados como Deus. E em Éfeso, João estava lá, ainda tinha um agravante, porque existia uma deusa chamada Diana, o qual as pessoas louvavam ela 12 horas de pé ou de joelho. Fulana Grande, 12 horas. E ainda tinha o Império Romano contra a igreja e a perseguição. E João lá crescendo, né? Aí chegou nasce um imperador lá, chamado Domiciano, que foi terrível. Ele mesmo se intitulou Deus, e ele colocou uma lei de que ele queria ser adorado como rei, adorado como Deus em vida. E essa lei foi executada, não é? Então, ele passou a ser adorado. Então, aí, esse homem, ele se revoltou, esse imperador se revoltou contra a igreja de uma forma terrível. E a irmã dele, através de João, se converteu a Jesus. Agora, imagina vocês a ira desse homem. Ele falou, vamos matar João. Aí prepararam lá, não tem isso na Bíblia, mas historicamente é comprovado, prepararam um tacho de óleo fervente. Quando estava fervendo, pegaram João, com os seus 70 anos, pegaram João, o apóstolo João, e jogaram naquele caldeirão. Sabe o que aconteceu? Um milagre. João saiu intacto para a glória de Deus. E aí o que esse Domiciano falou? Não posso fazer mais nada contra esse João, mas eu preciso me livrar dele. Eu preciso me livrar de João. Mas como é que eu vou fazer? Porque se eu fizer qualquer coisa, o povo vai idolatrar, ele vai ser o Deus, no meu lugar as pessoas vão adorá-lo. E existia uma ilha chamada Patmos, que é para a gente entrar na história. Uma ilha chamada Patmos, uma ilha isolada, onde era mandado para lá as pessoas que transgrediam a lei, os piores. Não tem os presídios de segurança máxima aqui? Então, era para lá que iam as pessoas. Falou, vou isolar lá, porque lá não tem água, não tem árvore, tem muito sal, esse velho vai morrer lá. Lá ele vai morrer. Então, como castigo, vão mandar João para Patmos. E João foi. João foi. Aí é quando nós lemos a passagem aqui, que ele conta o testemunho dele, né? Apocalipse, que nós acabamos de ler. Apocalipse. Qual foi a passagem que nós lemos, gente? 1:9. Deixa eu achar aqui para a gente entrar na mensagem, tá? Aí eu fico olhando para a minha vida. Aí a Miriam lendo, 1:9, né, Miriam?
Aí eu fico olhando, e a Miriam já deu a introdução, o hino já foi, os hinos já foram. O 9, vamos lá. A visão, olha o que aconteceu na ilha de Patmos. Eu quero ver com você. Quantas ilhas de Patmos você já passou? Nós vimos testemunhos aqui de pessoas que estão, né, da Miriam, que esteve na sua ilha de Patmos. Eu contei o testemunho que eu estive no meu Patmos. Então, nós temos nossas ilhas de Patmos. E eu quero dizer para você que é nesse momento que Jesus quer se revelar para você. É nesse momento, é nesta hora, não é o diabo, não são os problemas, não é, ele já foi vencido, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Você e eu somos filhos. Eu quero chamar a sua atenção para o Patmos, se você está vivendo no seu Patmos hoje. Eu quero dizer para você que é uma oportunidade de Deus se revelar para você. Não é momento de sofrer, não é momento de se desesperar, não é momento de dizer assim, aonde tu estás, ó Deus? Mas é momento de pedir, Senhor, me dá discernimento e sensibilidade para entender o que o Senhor quer falar comigo. Então, quando eu estava lá no Pará, eu perguntei, Senhor, eu achei que era da tua vontade eu vir para cá. E Deus falou tão claramente comigo, filha, por que que tu queres voltar para um lugar da onde eu te tirei? Nem tudo que parece é, queridos. Nem tudo que parece é. Na mesma hora eu desisti de tudo e voltei, e eis-me aqui, né, Bispo Heber? Então, mesmo assim, lá no meu Patmos, Deus falou comigo tão claramente, eu pude entender. E eu convido você que está passando por uma situação que você não estava entendendo. Por quê? Pede sensibilidade para o Espírito Santo, para você ouvir a voz dele, para você entender o que é que ele quer manifestar neste momento na sua vida. Para de preocupar como é que vai ser, como é que foi, como é que... Não, pergunta ao Espírito Santo, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque na vida de João foi assim. Na vida de Paulo foi assim. Olha a vida de Maria, eu estou falando com as mulheres agora, olha a vida de Maria. O anjo chegou para ela e falou, olha, o que está em ti é santo. Aí Maria, com 9 meses, em cima de um burrinho, chega lá em Jerusalém, em Belém, não tem lugar para ela ficar. E o que ela faz? Te desespera, grita não. Ela sabia que a vontade de Deus era aquela. Nós precisamos, nesta geração que nós estamos, entender que o que nós estamos passando agora, Deus está nos moldando, Deus está nos transformando, Deus está querendo fazer um milagre na minha e na sua vida, através de tudo isso que eu estou e você está passando. São oportunidades para realizar o milagre. Nós podemos ver que todos os milagres foram realizados quando não tinha mais solução de forma nenhuma. E Maria estava lá, com uma luz na vida, alguns anos atrás, e eu falava, não, mas como é que pode? Será que foi o anjo mesmo que falou? Será que o que está aqui é o Filho de Deus mesmo? Não é? E ela firme. E a gente vê que a vida de Maria... E a Miriam comentou de Paulo, eu falei, gente, como tudo casa, não é? Comentou a vida de Paulo, preso e tudo, estava lá, servindo a Deus. Por quê? Convicção de quem eu sou. Convicção de quem você é. Você é filho de Deus. Vamos ler aqui. Entrar um pouco na mensagem, né? A visão de Jesus glorificado. Aí ele fala aqui, lá na ilha de Patmos, né? Do Patmos dele, nem preocupado com nada. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. João, vosso companheiro na tribulação. Tribulação não é coisa do diabo.
Ele não tem mais poder, nem autoridade, nem sobre mim, nem só sobre a sua vida, tá? A palavra tribulação, ela vem da palavra tribulo. A palavra tribulação, ela se deriva do tribulo, da palavra tribulo. O que era tribulo? Tribulo era um instrumento que os agricultores usavam para separar a palha do trigo. Então, passava-se o tribulo em cima do trigo para separar o trigo da palha. Então, quando eu estou passando pelas tribulações, Deus está separando aquilo que não pertence a Ele, então Ele está me purificando. Então, quando João fala aqui, eu, João, vosso companheiro na tribulação. Por isso eu quero dizer para você, quando você estiver na tribulação, sendo trabalhado e moldado por Deus, não se isole em nome de Jesus. Você tem irmãos, você tem onde pedir socorro, é bíblico, ele diz: comunicai com os santos as vossas necessidades, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a gente cria uma soberba, um orgulho, eu estou falando de mim, que às vezes a gente não quer pedir socorro. Eu peço socorro. Então ele está falando assim: irmãos, vosso companheiro na tribulação. Então eu quero ser sua companheiro na tribulação. Então, por favor, quando você estiver passando, comunica. Eu quero te ajudar. Eu estou aqui, não é? Para ouvir, para orar com você, para concordar com você. Essa semana, tem uns 20 dias que o Espírito Santo me revelou uma coisa tremenda. Ele falou assim para mim. Ele não manda Mateus 18, fala assim, que é para a gente... Se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, não é feito? Não? E se nós lemos um versículo, eu não sei o endereço agora, mas ele fala assim, Jesus falou assim: Jesus está à direita do Pai, intercedendo por vós, orando por vós. Então, quando eu vou orar sozinha, eu não estou orando sozinha, na verdade. Eu estou orando com Jesus, porque Ele já está orando por mim. Então, eu só entro em concordância. Então, eu não vou dizer: Jesus, meu problema é esse. Eu vou dizer: Jesus, eu estou aqui em concordância com o Senhor. Eu estou orando em concordância porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu estou nesta situação e não estou tendo resposta. Ainda fala que eu não estou sozinha, que eu não oro sozinha, que tem o Espírito Santo, que Ele faz o quê? Ele intercede por mim também, com gemidos inexprimíveis. Então, você vê que nós não estamos só. Então, quando João fala aqui, não é? Eu, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Vamos falar de reino. O império, né? O império, ele domina e ele cobra. Nós já falamos aqui sobre a diferença do imperar, do império e do reino. No império, você cobra salário. No reino, você é filho. Então, quando ele está falando do reino e da perseverança, ele está dizendo o quê? Fazendo a diferença de império e de reino. O escravo, o que Satanás quer que a gente entenda é isso, que nós somos escravos. Porque o escravo, ele trabalha por salário. Eu vou fazer se eu tiver uma recompensa. Se eu não tiver, se o Weber não ligar para mim, é ruim, eu vou mudar, sair daquela igreja. Se a Raquel não ligar para mim, se a Raquel não me der bom dia, eu saio daquela igreja. Então, o que ele quer que a gente entenda? Que eu trabalho pelo salário. O escravo, ele trabalha pelo salário. O filho, ele trabalha porque é filho. Ele é amor. Então, ele dá o seu melhor porque ele é. Então, nós precisamos entender isso, né? Quando ele fala do reino, a diferença do reino é essa, que no reino de Deus, eu estou servindo porque eu sou filha. Não me custa nada eu orar pela Gisele. Não me custa nada eu orar pela Rosilene.
Não me custa. Por quê? Porque eu estou aqui, eu estou no reino, eu estou aqui para isto. Agora, no império, não. Eu, como escravo, não. Eu vou fazer se tiver recompensa. Né? Se a Gisele me tratar bem, eu vou tratar a Gisele bem. Se não me tratar, ó. Então, é isso que nós precisamos acordar para essa diferença de reino e de império. Então, ele deixou claro, eu vos libertei do império das trevas. E eu vos transportei para onde? Para o reino bendito do Filho do seu amor. Estamos trabalhando com casa de paz. Então, nós podemos ver na vida do apóstolo João, essa transformação, né? Esse lapidar, esse sair de uma personalidade brusca, vingativa, para agora um servo de Deus, que passa por todas as afrontas, vai para a ilha de Pátimos, não é? Passa seus milagres, mas chega ali, nessa ilha, né, no seu Pátimos, e acontece essas coisas, a revelação de Jesus Cristo, né? Então, quando ele fala, no companheiro na tribulação, e no reino e na perseverança. Eu não entendia quando eu falava assim, gente, porque a tribulação produz paciência. Eu falava, então, tribulação é de Deus? Mas é porque a tribulação é exatamente isso. Eu estou sendo limpada, eu estou sendo preparada, eu estou sendo transformada para uma nova luz. Para eu nascer de novo. Deixa o Espírito Santo ministrar na nossa vida nesta noite, né? No reino e na perseverança. O que é perseverança? É manter firme. Quando ele fala assim, Jesus falou assim, olha, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. E aí eu ficava, Deus, mas eu creio na tua palavra, eu estou aqui, por que não acontece? Porque existe uma diferença de permanecer ou sair. Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras pedireis o que quiserem. Então, eu sou assim, como humana, né? Está tudo bem, ai, maravilha, glória a Deus, aleluia, tudo, né? Estou no reino. Mas complicou as coisas para mim, eu já saí do reino e veio para cá. Eu saí da palavra. O que Jesus falou? Eu preciso permanecer. Isso que João está falando aqui, né? No reino e na perseverança, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo se transforme, eu estou aqui, firme, confiando, declarando que eu sou filha, declarando, eu me deixo ser transformada, eu me deixo, pode lapidar, pode passar, pode, Senhor, me ensina, me dá sensibilidade para saber como fazer, como agir. Continuando aqui. Em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, por causa da palavra de Deus, foi que João chegou àquele extremo. Mas mesmo João estando ali, Jesus, ele pôde contemplar as 3 fases de Jesus, né? Ele viu Jesus glorificado, o único que viu Jesus glorificado. Aí Jesus vem e passa para ele toda uma orientação que serve para nós hoje, não é? De Apocalipse, que a gente não vai entrar. Deixa eu continuar lendo. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Aí ele fala os nomes, né? E voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi os 7 candeeiros, né? Não vamos entrar nesses detalhes, não. Vamos ficar só nessa palavra onde João foi revelado. Aí nós vemos esse homem que passou por essas coisas todinhas. Aí vamos ver as cartas que ele escreveu aqui. A transformação da graça. Vamos aqui para as cartas. 1 João, 1 e 2 João. Agora, olha aquele homem que queria incendiar Samaria. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2. A partir do versículo 12 diz assim, filhinhos, olha, eu vos escrevo, porque os vossos pecados
são perdoados. Por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheces aquele que existe desde o princípio. Então, uma palavra para mim e para você que somos pais. O seu filho não vai ser abençoado. Ele já é abençoado. Ele já está abençoado. Nós temos a mania de dizer assim: Senhor, abençoa meu filho. Senhor, eu estou concordando com a tua palavra, porque ele é abençoado. Ele é herança. Então não olha para a identidade, não, essa identidade que o inimigo quer mostrar para você. Olha para o plano de Deus antes da fundação do mundo. O Salmo 139, o versículo 16 diz assim: no meu livro, toda a tua vida, Fábio, foi escrita, pastor Fábio. No meu livro, eu escrevi tudo a teu respeito. Aí eu parei e pensei: meu Deus, o Senhor já escreveu uma história para mim. E eu mudei 80%. Eu estou aqui, Senhor, anula tudo, eu anulo toda essa minha história. E eu quero que se cumpra essa história do Salmo 139, versículo 16. Abre aí e lê para nós, Neves, pastor, que o senhor está aqui, essa passagem. 139, 16. Seus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que poderoso, irmãos. O teu dia, Ângelo, foi escrito. A vida das suas filhas, glória a Deus, é uma profecia, viu? Receba, Ramacharabaçu. A história da sua família, olha, foi escrito antes da fundação do mundo. Antes que te conhecesse no ventre, eu te escolhi e te dei as nações por profeta. Kalacharabassúria, andarabassúria. Fábio, meu amado. Kalai choremanamassuri andarabás. A tua vida foi escrita por Deus. Tua vida, teus filhos, sua família é de Deus. Aleluia. Lê de novo, pastor, para nós, mais uma vez, para fixar em nós o que João entendeu, o que for que ele entendeu. Aí a gente entende que Paulo entendeu: nem tribulação, nem altura, nem profundidade, nada pode separar-me do amor que está em Cristo Jesus. O perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, ora por mim, por você todos os dias. O Espírito Santo intercede. Você nunca está sozinho, você nunca vai estar sozinho. E a tua vida, diz a palavra de Deus. Pode ler, pastor. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Nenhum deles ainda havia. Era um informe, era apenas um líquido, um sêmen. Mas ele já sabia que você estava ali. O plano dele, o propósito dele. Aí nós entendemos: a casa de paz sou eu. Casa de paz sou eu. João nos mostra aqui o que é ser casa de paz, independente das circunstâncias. Aos 2000 anos atrás isso aconteceu. João está na glória, tranquilo, e nós estamos aqui servindo, vendo o modelo, seguindo o modelo dele, para fortalecer a nossa fé. Então isso tudo que você passou ou está passando é para gerar testemunho. Kalacharabaçu, é para você contar para outras pessoas: o meu Jesus vive sim. Nem tudo, irmãos, que parece é.
Uns 15 anos atrás, eu passei mal no trabalho e fui para o hospital. E quando eu cheguei ali, eu tinha um médico que me acompanhava. Doutor Ayrton falou: Lúcia, você está muito ruim, vou te enviar para um endocrinologista. Quando me enviou para o doutor Rogério, ele fez exame de cortisol, tudo. Ele falou: você está com um problema seríssimo na glândula suprarrenal. Vou te dar um atestado, uma coisa que onde você estiver, a hora que você passar mal, liga para mim, liga para a ambulância, porque você corre risco de vida. E eu fiquei preocupada. Aí no outro dia eu voltei lá, ele falou: Lourdes, não sei o que aconteceu com você, que você chegou uma equipe dos Estados Unidos e eu já reservei para você a melhor enfermaria no Santa Lúcia. Eu não tinha convênio. No Santa Lúcia, e lá eles vão tratar de você, vão estudar seu caso, você não vai pagar nada. E eu me alegrei. Nem tudo que parece irmãos. E eu me alegrei, falei: ai, Deus cuida de mim. E tudo. Cheguei e falei para o meu marido, ele falou: vamos orar. Vamos. Você é o sacerdote da sua casa. Você precisa pedir oração para sua esposa quando não estiver tudo bem. Mas é você, sacerdote, quem determina no reino espiritual o que acontece na sua casa, o que vai acontecer, o que vai definir. É você que dá ordem, porque Cristo é o teu cabeça, homem. E você é o cabeça, isso é uma ordem que funciona 100% para todas as áreas. E você, mulher, que tem o seu marido, peça: eu tenho meu marido que é Jesus. Eu já vou para ele. E eu falei para ele, ele falou: vamos orar. Ele ficou assim, estranhou, né? E quando foi à noite, eu tive um sonho. Jesus apareceu para mim e falou: filha, da mesma forma que o diabo fez lá no deserto comigo, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Ele está te oferecendo isso tudo para você reconhecer que você está doente. Eu levei um susto, porque parecia que era tudo de Deus, não é? Tudo tão encaminhado. E o meu marido teve o mesmo sonho. Falou: não é doença. Vamos pedir para fazer um novo exame. Ele orou por mim, fomos no mesmo dia no médico, chegamos lá, vamos pedir um novo exame de cortisol, 8 horas, 24 horas fizemos. E o médico ficou assim: você não tem nada. Glória a Deus. Por quê? Porque tem um sacerdote. Porque você é o sacerdote da tua casa. E aquilo que você fala acontece. Amém, queridos? Então nós estamos vendo aqui, na carta de João, onde nós lemos, né? Filhinhos, eu vos escrevo. Pais, eu vos escrevo porque conheces o que existe desde o princípio. É isso que ele está falando para você, pai. Ele deixa esta carta porque ele te conhece. Porque você conhece, você sabe as leis desde o princípio. Aí ele traz uma palavra para os jovens aqui. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Irmãos, olha que mentira mais absurda. Que eu, quando meus filhos eram jovens, eu acreditei. Ah, mas está difícil, o jovem, a carne é fraca, o jovem é frágil. Olha que palavra que contradiz a palavra de Deus. O jovem é fraco, tadinho, não sei o que, tem que cuidar. Gente, está escrito aqui: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí continua: filhinhos, está no geral. Eu vos escrevi porque conheces o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheces aquele que existe desde o princípio. Pais, mães, olha para a identidade da sua filha, olha para a identidade do seu filho. Não cala a voz profética dele, não. E aí ele continua aqui: filhinhos, pais, eu vos escrevi porque conheces aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. É uma afirmação. É uma afirmação. Paz, não turbe o teu coração.
Crê na palavra, não tenha medo do mundo que você está vivendo, do mundo que nós estamos vivendo, porque seu filho é guardado, é escondido. A palavra de Deus, o Senhor, o perfeito Filho de Deus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, está aqui para nos orientar todos os dias, para nos fortalecer, para nos falar essas verdades. E não importa o Getsemane, não importa a ilha de Patmos que você está, Deus, neste momento, quer te revelar algo novo, diante desta circunstância, Deus quer revelar para você. Quero que você se coloque de pé nesta noite. Ele diz, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, visão ampliada. Até sobre vossos servos. Então esse Espírito, o Espírito Santo está nesta noite, queridos, nos fortalecendo. Eu creio, eu estou falando como palavra profética para você, para mim e para você. Essa noite é noite profética, é noite da palavra revelada em você, do rema de Deus, viver em você, vivificar, trazer existência aquilo que Deus colocou no seu coração. Trazer existência este filho, esta filha, este marido, esta esposa, que Deus escreveu uma história para você, para mim, para minha família, para você, para a igreja dele na terra. E não importa se é 2 ou 3, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele importa comigo e com você. Pai, te adoramos. Cremos no Teu poder e na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que os pais conhecem a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor escreveu uma história para nós. Então, Senhor, aquela história que nós inventamos ou que o inimigo tentou nos enganar, essa história está cancelada. E a Tua história, a história que o Senhor criou para mim, para a Tua igreja, Senhor, é essa que nós aceitamos nesta noite. Nós recebemos, Senhor, a palavra profética, onde diz que nos últimos dias, Senhor, o Teu Espírito repousaria sobre toda a carne, e que os jovens profetizem mesmo, e que os velhos anciãos tenham visões, e que as moças, servas, Senhor amado, tenham visão ampliada, Senhor amado. Nós ministramos santidade na vida das nossas crianças, santidade na vida dos nossos adolescentes, santidade na vida dos nossos jovens, santidade na vida das esposas, dos casais, Pai, porque hoje o Senhor nos revelou o Teu rema. Hoje o Senhor nos levanta, Senhor amado. O Senhor nos levantou, Pai querido, nesta noite, com uma nova unção, é uma nova capacidade para estarmos, Senhor, dia após dia, adorando o Senhor e fazendo a Tua vontade, no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, amém? Podeis assentar, quero dar alguns avisos. Primeiro aviso é que nós temos marcado, já agendado a nossa Santa Ceia Geral, agora para o dia 8, não é verdade? 7, 8. É 8 de junho. Nós ainda vamos reunir a mesa diretora para definir, porque as escolas, infelizmente, estão assim, inflacionando muito as cobranças para que estejam cedendo os espaços para nós. Nós vamos sentar com a mesa diretora para definir. Não sendo definido, vai ser definido, não sendo firmado que vai acontecer, naturalmente a Santa Ceia acontecerá aqui na igreja e a igreja será avisada, amém? Então, mas continua marcado para o dia 8 de junho agora, está bem em cima, mas assim que a gente definir, a gente vai passar para a igreja, para todas as igrejas, para ficarem sabendo como é que ficou, tá bom? Tivemos a reunião de obreiros semana passada, né, com aquela ministração poderosa que recebemos. Na quinta-feira teremos aqui culto normal, família no altar de Deus, você e a sua casa está totalmente convidado. Venha ministrar, receber a paz e levar a paz para dentro da sua casa, para a sua família. Também teremos acampamento de jovens, estamos sentindo falta de alguns jovens aqui, de algumas pessoas, que ainda, assim, né, tem um vírusinho circulando por aí. Graças a Deus eu estou meio imune, ainda não chegou
No início do mês, assim que a temperatura mudou, eu senti muito espirro, muita coriza, mas meio que bateu e foi embora. Mas a gente está percebendo que algumas pessoas têm ficado com um grau de enfermidade um pouco séria. Então, como a pastora falou, vamos ficar atentos às necessidades. E as orações precisam ser intensas mesmo, tá? Principalmente nesse tempo. Às vezes a gente pensa, só os pequeninos que ficam sofrendo, né? Tem uns vírus, às vezes, que atacam, e os adultos também sofrem, e muitas das vezes os adolescentes e os jovens também não estão aqui porque tiveram gripes fortes e, infelizmente, não conseguiram estar. Mas nós sabemos que nós temos a palavra de Deus, amém? E a palavra que sai da sua boca, ela é poderosa, ela é profética. Então, ministra a cura. Se eu não conseguir na casa do irmão fazer uma visita, me liga para ele e ministra a cura sobre a vida dele, amém? Que ele possa receber a palavra da fé, amém? Esses são os avisos. Eu esqueci, o seminário de mulheres está tudo organizado para agosto, é isso mesmo? Para agosto, vamos comunicar, vamos espalhar, vamos convidar as irmãs, as mulheres. Tivemos aqui na quarta-feira a reunião de homens também, e acreditamos que vamos pegar firme naquilo que Deus está nos colocando para fazer. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida financeira. Queria convidar aqui o irmão Rafael para aproveitar para abençoar a sua vida financeira. Nós vamos abençoar o irmão Rafael, porque eu fiquei sabendo que ele está fazendo aniversário hoje. Ele ficou meio assim, eu falei, você devia ter falado mais cedo, nós comprávamos um bolo, salgadinho, cantava parabéns, mas aí ele falou, que nem foi ele que falou, ele ia ficar caladinho, ele é desses irmãos que fica em silêncio, não quer divulgar, mas eu falei com ele assim, em maio, só gente bonita fazendo aniversário. Né? É porque eu sou de maio não, mas é um privilégio. Pega para nós aquilo ali, varão. Estenda as suas mãos para cá. Vamos aproveitar que nosso irmão está completando dias de vida. Vem cá. E que você possa saber que Deus é quem dá dias de vida a nós. Deus é quem dá saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde financeira. Deus é quem nos acrescenta. Que você possa, por intermédio da oração que vamos fazer pela vida do nosso irmão Rafael, que você receba na sua casa a multiplicação de dias de bênção, de dias de paz, de dias de prosperidade. Amém, igreja? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua doce presença, te louvando, Espírito Santo de Deus, pela alegria do Teu Filho, de mais um ano completado na Tua doce presença. Amado Espírito Santo de Deus, só o Senhor conhece os dias do Teu Filho, mas o Senhor também conhece, que o Senhor o capacita, o Senhor levanta, o Senhor dá a Ele a coragem, Senhor Deus, dá a Ele, Senhor Deus, a intrepidez, dá a Ele, Senhor Deus, a saúde espiritual, a saúde, Senhor Deus, no coração, a saúde, Espírito Santo de Deus, nos sonhos, a saúde, Espírito Santo de Deus, no caminhar com o Senhor. Nós estamos aproveitando essa bênção, esse aniversário, esse dia, Espírito Santo de Deus, e aproveitando para abençoar a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, como é bom sabermos, Pai, que estamos completando os dias de vida e dias diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, que esta data possa ser, Espírito Santo de Deus, uma data ainda mais marcante na vida do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, eu abençoo a vida financeira do Teu Filho. Eu abençoo, Deus, os projetos, os planos, e com eles, Senhor Deus, a Tua igreja, cada um de nós, debaixo dessa bênção. Que paz e prosperidade estejam sobre a vida do Teu Filho, assim como na vida da igreja. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação estejam sobre a vida dele. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aumenta, Espírito Santo de Deus, o óleo da unção, do precioso unção na vida do Teu Filho. É assim que nós o abençoamos, para a glória de Deus Pai, e juntamente com ele a Tua igreja. Em o nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém? Amém. Está abençoado em nome de Jesus. Você que tem ofertas e dízimos, quiser colocar no QR Code aqui, ou trouxe a igreja, pode ficar à vontade e trazer aqui, colocar aqui. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Desejo ao seu irmão a paz do Senhor Jesus e tenha uma semana abençoada, abençoada, abençoada em o nome de Jesus. Louvado seja